Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos começar segunda-feira, né? Dia 15 de janeiro de 2024. Para quem ainda não me conhece, sou Felipe Martins, professor, delegado de polícia, e desde já eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho de notificações, tá bom? Sempre peço isso para nos ajudar também, isso ajuda o canal, isso vai compartilhar também informação, mas vamos lá para tentar fazer sempre um vídeo com conteúdo e no menor espaço possível, né? Beleza? Então, pessoal, então vamos lá. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União a Lei 14.811 de 2024, que altera dispositivos do Código Penal, da Lei de Crimes Hediondos 8072 de 90 e o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069 de 90. Vejam, trouxe as condutas ao Código Penal relacionadas ao bullying e o cyberbullying, fez algumas alterações pontuais e nós vamos comentar aqui. Bom, Lei 14.811 já está disponível lá no site, né, do Planalto. Já, se você pesquisar aqui, você já vai ver que as leis que foram alteradas do Código Penal já constam com essa alteração legislativa, e vamos seguir aqui para fazer alguns comentários para você estar sempre atualizado. É isso aí, não é só o concurseiro que não tem um dia de paz, o operador do direito não tem um dia de paz. Então, pessoal, aqui foi inserido, tá? O título, estou aqui com o computador de frente para mim, institui medidas de proteção à criança e adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais e similares e prevê uma política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente, ok? Lógico, vivemos dias difíceis, passamos, ano passado, 2023, tivemos diversas, infelizmente, tragédias acontecendo em escolas, ameaças de ataque, e vivemos isso. Bom, e a conduta dos bullying, né, e do cyberbullying, aquele praticados pela internet, transmissão, pelas redes sociais, enfim, por plataformas. Já lá em 2015, a Lei 13.185, ela instituiu o programa de combate à intimidação sistemática, o chamado bullying, expressão trazida da língua inglesa, mas é essa intimidação. Vejam, e o legislador trouxe esse conceito que está lá aqui, trouxe o programa de combate, mas não havia nenhum tipo penal, penalização, tá? E agora ele traz esse tipo penal aqui, inserindo, tá? Inserindo lá no artigo 146A e também o parágrafo único, as condutas, né, tidas como bullying e como cyberbullying, tá? Antes de mais nada, tá? Antes de mais nada, vamos comentar aqui as alterações, beleza? Aqui fala da Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso, ok, tudo bem? Vou descer aqui, vamos descer. Eles falam aqui, para efeitos dessa lei, no artigo 2, parágrafo único, se considera violência contra a criança e adolescente as formas previstas 13.185, a lei que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, a Lei 13.431, que fala sobre a escuta especializada e o depoimento especial, e a Lei 14.344, que essa sim trouxe diversos mecanismos, que é a chamada lei denominada Henri Borel. Perfeito, pessoal? Então, tem toda essa parte de criação de uma política nacional, e aqui começa a alteração no Código Penal. O artigo 121, né, o crime de homicídio, ele passa a contar com uma causa de aumento de pena no seu parágrafo 2b, inciso 3, de 2/3, tá? O homicídio, né? Aqui fala do homicídio qualificado, e vai acontecer um aumento de 2/3 se o crime for praticado em instituição de educação básica, pública ou privada, beleza? No artigo 122, que traz o auxílio à instigação, né, ao suicídio, deixa eu abrir aqui, pessoal, o Código Penal, né, para poder estar junto com vocês. Vamos lá. Que traz, né, houve uma alteração já
em 2019, induzir, instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material, ele também aqui, pela Lei 14.811, ele foi inserido o parágrafo 5º, né? 5. Aplica-se a pena em dobro se o autor é líder coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável. Então, também mexe aqui no artigo 522, nesses casos onde é feita induzir, chegar alguém a suicidar ou a praticar automutilação ou prestar algum auxílio material, se a pena é aplicada em dobro, se o autor é líder, coordenador, administrador de grupo. Claro, quando isso é feito no contexto de um grupo, né? Numa rede social, num aplicativo de mensageria. Perfeito, pessoal? Então, já tivemos essas duas mudanças. E vamos aqui para o cerne da questão, o artigo 146A. Tá? Ele diz assim: intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante a violência física, psicológica, a uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo. Deve haver uma repetição das condutas, sem motivação evidente, por meios, aí volta lá novamente a repetição, atos de intimidação, de humilhar, discriminar ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Perceba aqui, pessoal, a intimidação é o ato de fazer com que outros, tá, façam o que alguém quer. Então, eu intimido uma pessoa a fazer algo que eu quero, utilizando o medo da pessoa, incutindo nela um medo, causando-lhe um pavor, um medo excessivo, agindo de maneira verbal, com ameaças, intimidando até mesmo com ofensas, com brincadeiras de péssimo gosto. Então, essa intimidação sistemática, ela cria o denominado denominado bullying, né? Que é esses atos de agressão morais, até mesmo física, mas principalmente por meio de atos de humilhação, de pretensas brincadeiras, e criam esse tipo de situação. Só que o tipo penal é interessante, ele fala intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo. Ora, desnecessário aqui, porque nós já temos no Código Penal o instituto do concurso de pessoas, da participação ou coautoria, mas enfim. E aí ele fala em intimidar, que tem este sentido, e depois ele volta lá por meio de ato de intimidação, discipliando aqui. Mas, tirando, né, temos aqui o cabeça, o caput, que é a cabeça, né? A pena. É isso que chamou a atenção. Qual que é a pena para essa intimidação? Multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Ora, se pretendia criar um tipo penal que, inclusive, com algumas críticas quanto à sua redação, e você, na verdade, importa praticamente o conceito, né, de que estava lá na Lei 13.185, com repetições desnecessárias de expressões, e bota a pena de multa se a conduta não constituir crime mais grave. Me parece aqui, numa primeira análise, que nesse caso, né, normalmente esses tipos de conduta, diante da ser pena de multa, vai acabar se constituindo um tipo penal mais grave, sendo aplicado outro tipo penal e não o 146A, tá? Mas me parece estranho. E, em seguida, o parágrafo único usa o seguinte: essa intimidação sistemática feita por meio virtual, que é o denominado cyberbullying, e fala o seguinte: se esta mesma conduta ela for praticada por meio da rede de computadores, rede social, aplicativos, jogos online, ou por qualquer outro ambiente ou meio digital, ou transmitida em tempo real, então é bem aberto para abarcar qualquer forma de transmissão de meio virtual para penalizar. Daí vem a reclusão de 2 a 4 anos e multa, se a conduta também não constituir crime mais grave. Percebo aqui, tudo bem, hoje em dia, infelizmente, inclusive entre crianças e adolescentes, até entre os adultos, mas há um uso
né, e uma vida virtual intensa, né, principalmente dos jovens. E vem também sobre o pretexto da utilização da rede social. Muitos acham que podem fazer tudo, que é uma terra sem lei. Não é. Fazem e utilizam esse meio, que inclusive tem um alcance mundial e espalha, e há um prejuízo grave à imagem, às questões relacionadas à pessoa. E essa intimidação feita pela rede social, de 2 a 4 anos e multa, diferente do CAPT, que tem somente multa e se não constituir crime mais grave. Tá aqui. Houve também outra alteração, pessoal, em relação à Lei 8.072, Lei de Crimes Hediondos, que inseriu no artigo 1º algumas condutas aqui como crime hediondo. Importante, olha só. Induzimento, instigação, auxílio a suicídio, automutilação, realizados por meio de redes de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real, que é o artigo 122 CAPT, e o parágrafo 4º, crime hediondo. Inseriu também sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos, tá? Crime hediondo. Mais um, inciso 12, inseriu o inciso 10, 11, agora o 12. Tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente, que é o 149A, caput, incisos 1 a 5, e parágrafo 1º, inciso 2, também se tornou crime hediondo. Presta atenção, pessoal. Outra alteração, alterou o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Os crimes previstos no artigo 240, deixa eu abrir aqui o nosso ECA, 240, parágrafo 1º, ele passa a vigorar com essas alterações. O que diz o 240 lá? Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. E houve, então, o parágrafo 1º, ele passou o seguinte, incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer forma intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas lá no caput, no cabeça que a gente acabou de ler, desse artigo, ou ainda quem com esse contracena. E 2, ele exibe, transmite, auxilia, facilita a exibição ou transmissão em tempo real pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ambiente digital de cena de sexo explícito ou pornográfica com a participação de criança e adolescente. Então veja que o ECA também foi modificado, tá? Para a inclusão, né? E tá aqui já. O ECA, inclusive, estou olhando aqui, ainda não foi alterado, tá, pessoal? Quando você buscar lá, você ainda não vai achar. Outra, o artigo 247 também incorre na mesma pena quem exibe ou transmite imagem, vídeo ou corrente de vídeo de criança ou adolescente envolvida em ato infracional ou em outro ato ilícito que lhe seja atribuído de forma a permitir sua identificação. Tá? O artigo 247, pessoal, ele fala sobre divulgar total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança e adolescente em que se atribua ato infracional. Então, também foi inserida lá o parágrafo 1º, né? Dizendo que incorre na mesma pena quem também exibe ou transmite, né, essa imagem, vídeo ou corrente de vídeo. Tá? Insere também, agora para encerrar, pessoal, olha que interessante. Olha que interessante. Ó. O 244C cria também, né, o 244C, tá? Tá lá, que é uma inovação também, deixar o pai, a mãe, ou o responsável legal de forma dolosa, então só se admite a forma dolosa, de comunicar à autoridade pública o desaparecimento de criança ou adolescente, ou seja, eu de forma intencional, dolosa, omito, não comunico à autoridade pública o desaparecimento de uma criança ou de um adolescente, ou seja, o pai, a mãe ou quem seja o seu representante, seu responsável legal.
ele tem o dever. Caso contrário, a pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Ah, mas admite a forma culposa? Não. Aqui está bem claro, de forma dolosa. Dolosa. Tá? Então, foram essas as alterações, pessoal. Eu vou deixar também aqui, baixar e deixar aqui embaixo, né? O link para você acessar. Mas veja, então criou a conduta do bullying, do cyberbullying, alterou a lei de crimes hediondos, criou e procurou criar uma medida de proteção à criança e adolescente, uma política nacional de prevenção e combate, né, ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Fez alterações também no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, e isso com certeza vai, nós operadores do direito, vamos infelizmente nos deparar com essas situações dia a dia, e também o concurseiro aí, quem está fazendo o concurso, banca examinadora, adora, ama alterações legislativas. Vamos encerrar por aqui, tá bom? Fiz aqui algumas considerações também. Então vamos lá, pessoal. Por favor, deixe seu comentário, por favor, ajuda muito, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, tudo que eu estou pedindo aqui é gratuito, ative o sininho com as notificações e vamos para o próximo vídeo. Um abraço!